Fala pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui da Follow. Eu sou o Lucas Andrade, prazer aí contar com vocês aqui para a gente fazer esse bate-papo e trocar ideias sobre estratégias aí na plataforma Follow, tá bom? Deixa eu ajeitar a câmera aqui que está um pouquinho torto, né? Aí. Então, já estamos online aí, com muitas pessoas aí na sala. E, gente, eu estava logando aqui, porque sem querer o Cloud, né, onde eu deixo a minha plataforma, acabou fechando. E eu não tinha percebido, eu estava reabrindo agora antes da live aqui, aí fui pegar senha, etc, até abrir, demorou um pouquinho. E vocês não sabem como eu estou triste hoje, porque já vou mostrar para vocês o que eu fiz, né, ou melhor, era para ter acontecido hoje aqui como uma estratégia, né, na ferramenta da Follow. E agora eu entrei na plataforma de novo, né, eu não consegui hoje durante o dia acessar mais a plataforma, e eu vi que não aconteceu o que eu imaginei que teria acontecido, né. Mas enfim, faz parte, mas fica com aprendizado, eu já vou mostrar e vocês já vão entender o que teria acontecido. Boa noite, Rodrigo, que está aí comigo aqui na live, né? Quem mais aí está ouvindo, acessando a live, deixa um comentário aí, boa noite, para saber que está tudo jóia. Temos aí o Adeilson, o Zezinho, o Pedra, e mais pessoas que estão falando oi de vários lugares aí, o Denis, o Tércio, o Celestino, legal. O Renato Dota, olha só aí, Renato, tudo jóia? Então, bacana. Bom, bem-vindos aí. Que mercado, né, pessoal? A gente foi lá para os 110 mil pontos, a nossa bolsa, mas desde que o STF decidiu alterar aí a questão da prisão em segunda instância, o mercado passou, parece que a incorporar um risco muito grande, né? A gente está vendo assim, ontem foi uma pancadaria, né? O mercado desabou, e hoje a gente também viu um mercado ainda muito turbulento, né? Com dificuldade, assim, dele sustentar a continuidade da alta que vinha tendo, né? Então, a gente está, assim, com movimentos muito rápidos no mercado ao longo do dia, e é importante entender que, às vezes, a gente menos é mais, né? Então, hoje, lá no nosso Instagram da Follow, eu comentei que na minha plataforma hoje eu preferi ser um pouco mais cauteloso e depois de recuperar uma perda inicial do dia que eu tive ali operando alguns robôs na plataforma, eu preferi parar com R$50, eu já tinha virado para frente, né? E eu falei, bom, vamos parar por aqui, né? Essa conta, a conta que eu estava hoje trabalhando, é uma conta que tem R$2.000 de margem. Então, assim, se a gente pegar R$50 por dia, se a gente conseguir manter essa rentabilidade, a gente está falando sobre um capital, né? Um ganho de capital diário de 2,5% ao dia, mas nunca que isso vai render na poupança e nem mais na renda fixa, né? É muito difícil ganhar mais que 1,5% na renda fixa hoje, ou em fundos de renda fixa. Só se você for para risco mesmo, multimercado, ações, às vezes você pode até fundo imobiliário ganhar com valorização das cotas também. Mas, enfim, o importante às vezes é você saber dosar, né, o risco ao seu capital. Eu vejo muita gente tentando aplicar, né, as técnicas aí de follow, né, de carteira de traders e algoritmos, mas arriscando muito mais do que pode. Então, a pessoa às vezes coloca R$3.000, está copiando assim algoritmos ou traders que têm estratégias agressivas e que operam para ganhar 500, R$1.000, mas que também podem ter variações negativas ao longo do dia de 200, 500, R$1.000, e a pessoa não tem um capital para que ela fique confortável com essas variações. Então, é preciso entender o sentido do que de risco, né? E o risco é exatamente o quê? É o stop máximo, ou é a variação máxima, né? A gente fala o drawdown, que aquela estratégia ou aquele trader pode ter. Então, por exemplo, quando eu estou aqui na plataforma, deixa eu compartilhar aqui com vocês, né? Quando eu estou aqui na plataforma e eu estou copiando um trader, muitas vezes ele pode ter um resultado, né, uma variação de resultado negativo. Então, quando eu configuro, por exemplo, né, esse campo aqui do stop global, né, que são os limites para minha conta global, considerando a soma de todos os robôs e traders que eu estou copiando, né, na minha conta, eu preciso, por exemplo, estar confortável com esses parâmetros aqui, mas não é um parâmetro que eu quero. Eu vou pôr um valor que eu me sinta confortável.
Porque não adianta nada eu estar copiando vários robôs ou traders agressivos que investem em posições pesadas, tipo 10, 20 mini contratos, né, que podem dar variações de 500, R$ 1.000, e eu colocar um stop de 300. Por quê? Porque provavelmente eu vou ser estopado todo dia. Por quê? Porque a bolsa de valores, os contratos futuros de dólar, de índice vão variar bastante e quando a variação ocorrer e o cara ficar menos 300, o que é normal na estratégia, muitas vezes ele balança para cima e para baixo ali, antes da estratégia dar o resultado, ele ficar 500, 700 positivo, muitos dias ele vai transitar no território negativo e eu vou ser estopado. Então, não é simplesmente botar um valor que eu acho confortável, é botar um valor que seja congruente com a estratégia, com o trader que eu tenho na minha carteira, tá? Por isso eu tenho que ver primeiro as estratégias dos algoritmos e dos robôs, ver quais que eu acho que eu consigo absorver o risco, tanto em termos de dinheiro, do quanto de dinheiro que eu tenho para colocar, né, para copiar aqui os traders, né, para colocar para operações desse tipo lá na corretora. Então, se eu tenho 3.000, eu tenho que buscar seguir um número de traders ou de robôs compatíveis, né, com esse valor que eu tenho na minha conta. E também eu preciso saber se eu, pessoalmente, né, no meu perfil de risco, estou confortável com a variação que aquela estratégia pode me ocasionar, tá? Então, vejam vocês, olha, infelizmente hoje eu tive um resultado modesto de R$ 52, mas infelizmente em que contexto, né? Se eu for muito ganancioso, eu posso estar correndo muito risco, e se eu for menos ganancioso, é melhor para mim. Se todo dia eu ganhar R$ 50, num mês eu vou conseguir ganhar mais de R$ 1.100, por exemplo, ali ao longo de 20, 22 dias úteis de mercado, né? Às vezes tem um feriado ou outro. Então, R$ 50 de 2.000, como eu falei nessa conta, é uma ótima rentabilidade diária. Se a gente soma isso, dá um resultado bruto no fim do mês bom. E se eu bato meu stop gain logo de manhã e paro de operar, igual aconteceu hoje, olha, eu parei logo às 10 da manhã, eu fiz menos operações, eu não fiquei o dia inteiro rodando robô, copiando trader, então a corretagem vai ser melhor e o meu resultado líquido vai ser melhor também no fim das contas, tá? Então vejam só, nesse gráfico aqui, né, vejam vocês, eu cheguei aqui de manhã copiando 2 algoritmos do Top Hedger, que é um robô exclusivo do Carlos, né, que é vendido à parte da plataforma Follow. Eu ganhei, eu cheguei a perder 200, um pouco mais de R$ 250 aqui nessa mínima do dia. Se eu tivesse colocado o meu stop aqui da conta em R$ 200, eu teria parado e ficado com esse prejuízo. Mas eu coloquei um stop, na verdade eu tinha até deixado desativado de manhã, mas eu não aconselho fazer isso, tá? Mas é porque eu queria hoje acompanhar sempre full time os algoritmos do Top Hedger, né? Até porque esses algoritmos do Top Hedger, se a gente entrar lá na lâmina deles, a gente vai ver aqui, olha, que eles já vêm todos com stop gain, stop loss, stop hora pré-configurado da estratégia, tá? Cada carteira dessa do Top Hedger tem os seus próprios stops. Por quê? Porque já ela foi construída como uma carteira de robôs e ela foi testada para operar da melhor forma dentro dessas configurações. Então é errado eu copiar Top Hedgers e colocar o stop global aqui. Por quê? Porque se eu copiar uma carteira do Top Hedger, né, cujo, por exemplo, o valor de stop dela, sei lá, deixa eu pegar uma aqui, ó, essa aqui, ó, é 610. Pode ser que algum dia o robô chegue a menos 500, menos 600 e recupere e feche com 200 positivo. Se eu colocar um stop global lá na conta de R$ 200 ou R$ 300, eu vou ser estopado e eu vou parar de copiar o Top Hedger, mas o Top Hedger vai continuar e pode recuperar. Então, essa é a importância de, quando eu seguir um trader aqui no Top Hedger, ler a lâmina, entender que ele tem esses stops, tá? Ver se esses stops cabem no meu bolso e dentro do meu patrimônio que eu tenho alocado na corretora para renda variável em contratos futuros, tá? E aí, o que eu sugiro? Não ativar o stop global. Isso só para Top Hedger, tá? E aí, o que você pode fazer? Ah, mas eu estou copiando ao mesmo tempo o Toninho, sei lá. Então, você vem aqui e nas configurações do trader, você vai colocar a meta e o risco de loss, né, individual do trader, do Toninho ou do outro robô aberto aqui, tipo Cowboy, tá? Porque que acontece? Assim você limita o trader, tá? Se ele ganhar tanto, você vai parar, igual eu pus R$ 80 aqui. Se ele variar negativo, você também limita até o nível que você aceita conforme a estratégia.
E você vai, então, digamos assim, colocar limites para o efeito que esse trader tem na sua carteira, mas você não vai limitar o top hedge que já tem os próprios stops configurados, tá? Ah, mas o stop do top hedge era muito grande, então não vou poder copiar nenhum? Não, a gente tem mais de 15 carteiras, as 15 principais estão aqui dentro da Tradefall, vocês podem ligar e desligar facilmente. E olha só, se não me engano, esse aqui, olha, o TH43, ele tem, olha, uma estatística de resultado positiva legal, tem uma média diária boa, né? E olha só, muitos dias ele chega a R$ 200, né, de volatilidade, ou seja, alguns dias ele vai entregar ganhos de 200, 300, outros dias ele vai perder também, que é natural, mas ele tem uma média, uma estatística positiva, que indica que na maioria das vezes esse robô ganha, né, a longo prazo, ao longo de vários dias de mercado. Tá? Então você viu, ó, dia 12 ele perdeu R$ 250, hoje ele ganhou 195, dia 11 ele ganhou 152, tá? Só que acontece, olha, o stop loss dele é 329, então esse é um robô, por exemplo, que ele opera menor, tá? Olha, ele opera até 4 mini contratos e para cada mini contrato eu preciso de R$ 100 de margem. Então, 4 mini contratos eu consigo operar com capital pequeno. Aqui a gente fala 2.500. Para você conseguir operar esse robô ao longo aí de, digamos, 3, 4, 5, 6 meses, sem ter que ficar aportando mais recursos, ou seja, 2.500 para você suportar o drawdown, as perdas que podem ocorrer no meio do caminho, tá? Isso para quem está aí copiando o robô a longo prazo. Tem gente que vai fazer estratégias avançadas, né, como eu já sempre coloco, que é o quê? Que é apostar contra, a favor, alavancar, e aí esse cara tem que ter um capital maior, um know-how um pouco mais atencioso, né, acompanhar a plataforma mais de perto. Mas aqui o capital é pensando em quem vai copiar o algoritmo ao longo aí de vários e vários dias, meses, quiçá, para ter um resultado aí legal, tá bom? Sem necessidade de se estressar, de ficar acompanhando o mercado. Bom, então, falado isso, é importante notar o stop global. Muita gente, às vezes, não se atenta tanto aí à questão dos stops, tá? Eu sempre falo, poxa, você está copiando um trader tipo, que opera pesado, tipo um trader como o MAB, como o Toninho, né, que agora está operando a nível de 5 contratos, né, e antes ele operava um pouco menor. Esses traders têm que pôr stop de 300, tá? O MAB até talvez de 400, tem dias que ele oscila bastante mesmo, né? E tem dias que o mercado é muito rápido e o trader, tipo o MAB, gira muito. Então hoje, por exemplo, deu diferença de spread, né? Ou seja, a ordem do MAB muitas vezes era zerada e até zerar a minha ou o timer, né, da plataforma executar a cópia da minha ordem, o mercado já tinha andado e aí sincronizava com o spread. Spread é a diferença de pontos entre a execução da ordem do trader original, que eu estou querendo copiar, né, e a ordem da minha plataforma, copiando aquele trader. Então, o mercado tem uma fila, e às vezes o mercado corre rápido e não dá tempo de pegar a ordem de todo mundo nessa fila, porque não chega até você. E aí a plataforma tem um sistema que ele vai aguardar alguns segundos para tentar ver se o mercado volta um pouquinho e pega a sua ordem, tá? Ou ele também permite, a plataforma tem essa configuração de você pôr um spread, uma margem, para que fale assim, olha, se não pegar minha ordem, mas tiver 5, 10 pontozinhos acima, executa. É melhor eu executar com um pouco spread agora do que o mercado correr muito e eu sincronizar a posição com spread maior, de 50 pontos, por exemplo, no índice, né? Então, para vocês terem uma ideia, se um trader gira 20 contratos no dia, cada ordem dá 5 de spread, a gente está falando aí de 100 já, né? 100 pontos aí de spread, tá? Se a gente multiplica isso, alavanca, a gente pode estar falando de 2.000 pontos, 2.000 pontos. Então, para quem às vezes eu estou alavancando o trader, o mercado correu, né? Deu 100, 150 reais de diferença, passou o meu stop, que absurdo. Muitas vezes isso não é problema da plataforma, tá? 99% das vezes não é. É questão de mercado. O mercado deu slipage, que a gente chama, né? Foi lá e raspou todo mundo lá no preço, não executou a sua ordem, tá? Por conta dessa fila de preços. E aí você estava alavancado, uma posição grande, essa diferença de pontos, quando sincroniza a posição, para você ficar igual ao trader, que está sendo copiado, muitas vezes aí vai dar diferenças um pouco maiores. No geral, é para dar menor quando o mercado está comportadinho. Quando o mercado está nervoso, pode dar diferenças maiores, tá?
Então, importante entender esse aspecto também. Então, a gente falou do stop, tá? Colocar o stop ideal, e o stop global também tem que ser de acordo com os traders ou os robôs que eu estou seguindo. Falamos de diferenças de financeiro que podem ocorrer com o mercado agitado, ou com posições grandes, ou com traders que operam mais giro igual o MAB. E falamos sobre stop do top hedger e os stops individuais que você pode pôr para cada trader, cada estratégia, né? Então, deixa eu contar agora o que aconteceu na minha conta hoje. Vocês estão vendo que o Toninho está ligado aqui? Eu tinha deixado ele ligado aqui no site, tá? Para copiar ele. Só que olha só, aqui nas configurações do trader, eu tinha colocado para operar contra o Toninho, né? Então, deixei aqui uma vez o Toninho, o spread aqui, essas configurações eu nem mexi, tá? O timer eu deixei aqui 12 segundos, tá bom? Então, olha só, eu deixei aqui para ir contra o Toninho hoje, eu coloquei uma meta pequena, eu falei, se ele perder um pouco, eu já quero botar uns 80, 100 reais no bolso, tá? Eu sei que às vezes o Toninho opera, ele perde 300, e outros dias ele ganha 200, 300, mas falei, vou ser modesto, e o risco de loss eu pus 250, um risco bom, eu acho, pro Toninho, que opera geralmente aí 5 contratos, geralmente quando ele já perde mais que uns 200, 250, é difícil, eu acho, ele reverter. Então, mas como que eu tomei a decisão de contra ele? Isso é um pouco avançado, né? E é uma opção legal. Igual a gente tem, por exemplo, uma moeda, né? Tem a cara e a coroa. No trade, nas negociações, tem o lado comprador e o lado vendedor, o lado que está tendo lucro e o lado que tem prejuízo. Então, o que acontece? O trader, quando ele faz as operações, é normal que quando ele monta operações, ele fica negativo, volta positivo, fica negativo, até que ele acerte, ou até que ele erre. E aí ele sai da operação com lucro ou prejuízo. Então eu posso operar apostando na variação negativa ou na variação positiva do trader. E para isso, como que eu sei o quanto que eu coloco de meta para apostar na cópia, né, no sentido original, no follow, ou no quanto que eu coloco de meta para apostar no sentido contrário, no unfollow, para capturar essas variações negativas que acontecem, né, quando o trader começa, por exemplo, uma posição. Eu vejo no histórico. Então, olha só, o Toninho, né, por que eu coloquei o ir contra ele hoje? Olha só que legal, eu peguei aqui, né, eu estava olhando isso ontem à noite, antes de ligar o robô hoje de manhã. E aí, olha só, no dia 1º de novembro, não sei, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Dia 1º de novembro, o Toninho ganhou 80 reais. Dia 4, 25. Dia 5, 270. Dia 7, ele ganhou 80. Dia 8, 125 reais. Dia 11, 45 reais. Dia 12, 245. E aí, o dia 13 aqui, eu não sabia o que ia acontecer, ainda não tinha acontecido, né? Então, veja só vocês, olha, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele estava no sétimo, né, sétimo dia seguido de lucro. Ele ganhou 7 dias seguidos. Eu falei, não é possível, né? Porque eu sei que o Toninho, de vez em quando, ele perde, é normal. Todo trader, todo robô vai um dia ou outro perder, né? Faz parte. E olha só a estatística de ganho da lâmina. Ele ganha 64% dos dias e perde 35% dos dias. Então, ao longo de 10 dias, se eu pensar em 10 dias, isso significa o quê? Que significa que 6 dias, provavelmente ele vai ganhar, 6 ou 7, e 3 ou 4 dias ele pode perder, se, né, historicamente o resultado dele continuar igual. Aí eu falei assim, pô, ele já está no 7º dia de ganho, ele não perdeu nenhum dia esse mês, está na hora desse cara perder um pouco. Aí eu fui lá e fiz o quê? Eu falei, hoje eu vou copiar ele ao contrário. Cara, e aí não operou até umas 10 e pouco da manhã. Daí eu falei assim, bom, eu preciso fazer outras coisas no dia, né? Eu vou deixar aí o Toninho ligado, e aí lá no Cloud, não sei se dá para vocês verem aqui a tela do Cloud, ou se só está compartilhando a tela do aplicativo. Vocês estão vendo aí essa tela do Cloud, ó? Isso aqui, tá vendo? Ó? Aqui é o IP do meu Cloud, ó. Aqui é a barrinha, né, o broker que faz a conexão das ordens com a corretora, aqui é o programinha da Follow que vocês veem algumas informações, o que está rolando e tal. E aí, olha só, eu deixei lá, agora não está aparecendo porque já bloqueou, já reiniciei o aplicativo, enfim, né? Mas eu deixei o Toninho para copiar, só que aconteceu, eu não sei o que, eu acho que foi isso exatamente. A minha plataforma bloqueou
eu estava bloqueado, eu deixei o Toninho ligado, mas a minha plataforma lá no cloud eu tinha bloqueado porque eu tinha sido estopado, só que eu tinha reativado ela, mas aí o que aconteceu foi até um erro interno nosso aqui, que foi o seguinte, né, essa conta que eu estou aqui é uma conta aqui de uma voluntária que trabalha na nossa empresa conosco, e vejam vocês, a conta dela, a gente, obviamente, como ela trabalha conosco, a gente liberou o período dela, né, para utilizar. E aí, quando eu fui entrar agora no fim da tarde, ao logar, redirecionou para a página de pagamento de planos, porque eu acho que tinha expirado a assinatura aqui, a liberação dela no sistema. Então, provavelmente, eu não copiei o Toninho, porque tinha expirado essa assinatura aqui da nossa empresa, a nossa própria conta. E aí, no fim, o Toninho acho que operou mais tarde, hoje no dia, e eu não copiei o Toninho. Eu fiquei puto, né? Porque pô, o cara perdeu R$ 325, eu teria ganhado aqui mais R$ 80 que eu pus de meta de ganho para ele, né? Então eu teria hoje passado R$ 100 de meta de lucro na plataforma. Mas por esse incidente aqui que bloqueou a nossa conta hoje, né? A data provavelmente de liberação da plataforma expirou e eu não vi isso, enfim. O pessoal que também estava correndo com atendimento, suporte, ninguém hoje entrou nessa conta, só eu que mexi. Eu não copiei o Toninho, mas olha só como teria sido hoje uma estratégia que teria dado muito certo, né? Eu vi muitos dias seguidos de ganho no Toninho e eu apostei contra ele hoje, eu teria ganho. Então, assim, para vocês verem como que esse negócio de ver a estatística do trader é muito legal. Quem tiver essa possibilidade de olhar um pouquinho com mais calma as estatísticas, pensar nisso, olha, quantos dias esse cara já ganhou, quantos dias ele já perdeu. O inverso também é legal, tá? Então, por exemplo, no Top Hedger, olha só, o TH27, fica uma dica que eu acho que eu vou aplicar amanhã. Quem quiser arriscar, aplicar comigo. O Top Hedger, esse robô aqui, o Top Hedger 27, ele tem uma estratégia bem interessante. Ele opera até 14 mini contratos, ou seja, ele é um robô que opera uma posição um pouco maior, eu preciso de um pouco mais de dinheiro, tá? Para operar 14 mini contratos, eu acho que seria legal ter aí pelo menos uns 2, 3 mil reais, tá? Porque se ele operar todos os 15 contratos, podem ter variações de resultado um pouco grandes. Mas olha só, ele é meio tudo ou nada, assim. Se ele errar, né, ele vai ser estopado logo em R$ 182, tá? Que é esse stop loss aqui, ó, 182 da carteira do TH27. Então, olha só, e o stop gain dele é 636. Né? Então, assim, se ele erra, ele já estopa logo, no 182. Então, é comum esse robô estopar vários dias seguidos. E se ele ganha, ele vai tentar puxar o trade, né, a operação até R$ 600 de lucro. E ele opera só até as 11h37 da manhã, esse cara aqui, ó. Então, olha só, nesse mês de novembro ele já estopou, ó, ele perdeu no dia 1º, no dia 4, 5, 6, 7, 8, ganhou no dia 11, ó. Então, ó, depois de 8 dias de perda, ele ganhou no dia 11. E agora, olha, ele teve, perdeu, né? E as últimas semanas aí do mês de outubro, todo, ele também não foi muito bem. Então, eu acho que ele tende a ter mais ganhos futuros aqui, tá? Mas aqui ele já teve um ganho. Então, talvez também não seja uma estratégia certeira apostar nele amanhã, porque ele já teve 8 dias de perda e um ganho, tá? Porque se a gente ver aqui, olha, ele tem 58%, quase 60%, vai, de perda e 40% de ganho. Então, em 10 dias, ele perderia 6 dias seguidos, poderia até acontecer, assim, existe uma probabilidade disso acontecer, e existe uma probabilidade de que depois de perder muitos dias ele possa ganhar. Então, assim, ele ganhou um dia aqui, né, e teve outros 12 dias aqui, é isso? De perda. Então, eu acho que a estatística está um pouco a favor dele agora, para ele ganhar. Então, esse é um exemplo, por exemplo, contrário, né? Vários dias de perda, eu posso apostar num follow, e às vezes eu posso até alavancar, se eu quiser, tá? Mas, assim, para quem opera o Top Hedger como carteira, copiando aí 3, 4 robôs a longo prazo, ou opera todos os 15, tá? Eu acho legal não ficar alavancando um ou outro. Por quê? Porque aí você vai estar descaracterizando o Top Hedger como carteira, tá? E aí você vai alavancar um, alavanca outro, aí um dia que você perde alavancado, você perde mais, daí você tem que ganhar alavancado em outro dia com outro robô para compensar, entendeu? Então, acho que é legal manter a harmonia, a consistência da estratégia e decidir, ou você quer operar mais ativamente, igual tem clientes que fazem, que é operar realmente
escolhendo todo dia, mudando os traders, todo dia apostando em alavancagem, apostando contra, ou seja, uma gestão ativa, e a ferramenta dá essa possibilidade, ou você que é mais leigo, não tem essa disponibilidade de tempo, pode também simplesmente escolher alguns robôs que combinam com o seu perfil de risco, com o seu dinheiro na corretora, e aí você segue sempre aqueles traders, de vez em quando você troca um ou outro, mas você mantém uma estratégia, né, digamos assim, mais tranquila, mais passiva, investimento de longo prazo, e você espera que os traders e robôs com estatísticas de ganho positivas, ao longo de 20, 30, 40 dias, vão ter resultados mais lucros do que perdas e vão ter, então, no mês fechado, um ganho, tá? Então, é uma questão de você entender o seu perfil, o que você gosta mais, e testar, copiar por uns dias alguns traders, sem ficar mexendo muito, testar outros dias, ficar fazendo uma gestão mais ativa. São duas formas diferentes, tá? Que dá para você usar a Follow como uma carteira de robôs de traders, ou dá para você usar a Follow como uma ferramenta para especular. E aí tem gente que fala, é muito difícil, eu acho que às vezes isso é muito sorte. Eu estou explicando aqui que existem dois jeitos. Existe o jeito tradicional de você montar uma carteira igual você monta um portfólio de ações, e aí você diversifica o resultado entre traders e robôs, tá? E aí é uma carteira a longo prazo. Existe o jeito que é fazer mais aposta, tá? Agora, gente, falar a verdade, não existe em renda, em investimentos, tá? Não existe nenhum investimento no mundo que é certeiro, não existe, mesmo renda fixa. Todo investimento tem risco, tem variação, mesmo a renda fixa, a taxa de juros está caindo. Quem compra renda fixa mesmo sabe que o preço do título da renda fixa varia, tá? Não existe, mesmo terra, mesmo ouro, tudo tem um risco, tudo é uma probabilidade, tá? O investimento é probabilidade. Então, isso que eu falo de estatística, de montar carteira, não é diferente de você decidir quanto de dinheiro você coloca num fundo de renda fixa, quanto que você coloca num fundo cambial ou num fundo imobiliário, quanto que você deixa lá na poupança do banco, que também é um péssimo investimento. Então, assim, não existe garantia de rentabilidade em nenhum lugar. Né? O gerente do banco, quando fala, isso aqui é certo que vai dar um retorno bom, não existe, é mentira, tá? E a mesma coisa a gente fala abertamente aqui na Follow, mostra que tem dias de perda, dias de ganho, que é importante analisar a estatística, que tem que entender que é uma carteira com resultados a médio prazo, que as estatísticas vingam a longo prazo, né? A gente já viu que Top Hedger teve meses que ganhou 30 mil reais, tem meses que já perdeu 5, 20 mil reais, 28 mil, acho que no mês de outubro foi 20 e tantos mil reais, tem drawdown, e a gente então usa isso para tentar fazer estratégias e para tentar fazer coisas inovadoras. E a Follow é uma plataforma nova que permite que você combine estratégias, combine robôs, e por isso que é tão legal. Tá? Geralmente, as melhores pessoas que eu vejo que conseguem bons resultados, o que elas estão fazendo? Elas vão ali escolhendo, olhando as lâminas dos traders, vendo o quanto que aquele trader ganha, o quanto que ele perde nos piores dias. Então, o cara vem aqui, ele olha, eu vou ver o Toninho, né, igual eu fiz hoje. Pô, faz 7 dias que o cara ganha seguido, né, eu acho que algum dia ele vai perder. Aí o cara começa a dar o unfollow nele. Mas só que aí ele não põe 500 reais de meta de ganho, ele põe uma meta factível. Olha só a volatilidade aqui do Toninho. Se eu olhar, deixa eu voltar a compartilhar aqui, né? Então aqui, se eu olhar a volatilidade do Toninho, né? 75, ó. Nos dias que ele perde 325, ele perde aqui, ó, 400, ele perde 115. Então eu vou colocar uma meta, se eu estou dando um follow apostando contra ele, né? Quanto que ele perde nos dias? Ele perde 100, 200, 300. Eu vou colocar então 100 ou 200 reais de meta de ganho, tá? No máximo 300, que foi as piores perdas dele aqui. A mesma coisa para o MAB, a mesma coisa para o Cowboy. Então, volatilidade dá uma ideia de quanto varia o resultado para cima e para baixo. Então, eu consigo saber, esse trader varia 200 reais, então eu posso pôr metas de gain nesse patamar de 200 reais, ou a meta de loss também, para eu não ser estopado toda hora, tem que ser pelo menos igual ou superior à volatilidade do trader, tá? É muito importante isso, outra dica importante. Então, vamos fazer um resumo, assim, hoje a gente tem vários traders abertos na plataforma, vários robôs. Quem que é mais agressivo? O Toninho opera maior e tem resultados mais pesados, tipo, ganha 300, perde 300, perde 100. Então, o Toninho é um pouco mais pesadinho, opera
também um número de contratos um pouco maior, opera 5 mini contratos, tá? Dependendo aí do índice, dá umas pauladas, o índice Bovespa, isso daí pode virar um financeiro maior, de R$ 300. O MAB faz bastante giro, opera mais pesado, então também é um trader para quem tem só para ele mais ou menos aí R$ 2.000, R$ 2.500. Dá para arriscar copiar o MAB com 1.000, 1.500, com R$ 500? Dá. Mas assim, se você tiver R$ 500 e ele perder no dia 300, você não vai conseguir seguir ele no outro dia com uma margem suficiente. Então, vai de cada pessoa gerenciar o dinheiro na corretora e se está disposto a correr o risco. Tá? O Ronaldo ganhou R$ 110. Muitos dias o Ronaldo opera e ganha 100, 50, R$ 150. Então, uma meta de lucro boa para ele é R$ 50 a R$ 150. Talvez você possa colocar no meio ali, R$ 100 de meta de lucro para o Ronaldo. Mas, se vocês verem, o Ronaldo também é um trader agressivo, para quem tem um pouco mais de capital. Às vezes ele chega a ficar com 5, 7, 8 contratos no dólar, 10 contratos no dólar. Então, é um trader para quem também tem um estômago maior, né? E também pode ser utilizado a estratégia do unfollow para ganhar na variação negativa. Então, colocar uma meta no unfollow com um stop gain de, digamos, R$ 50, R$ 40. Muitas vezes o Ronaldo facilmente transita ali por esse meio de campo negativo, tá? Faz parte. O MAB também tem essa característica muitas vezes. Hoje o MAB começou, já ganhou R$ 200, ele não ficou muito negativo. Mas tem dias que eu já vi o MAB ficar 300 negativo e reverter e fechar o dia 400 positivo, tá? Então, eu falo assim, o trader gera R$ 700 ao longo do dia, desde do mínimo financeiro atingido ali, tá? Fernandes opera menor, é um cara que opera para ganhar 50, às vezes ele ganha R$ 100, mas às vezes também perde 100, perde 50. Então, é um trader mais moderado. Cowboy, trader mais moderado. Geralmente, ele oscila na faixa aí de 0 a 200, tá? Mas eu gosto de colocar meta no Cowboy de R$ 100, R$ 80, porque geralmente ele fica por aí. Carlson, esse Carlson 200, se a gente olhar, a gente desmembrou o Carlson, né? Então ele opera maior. Esse aqui é um cara que opera maior, a lâmina dele ainda não tem muitos dados, que a gente está começando agora a tocar ele aqui, tá? E o Carlson 100 é a versão anterior, que é a versão menor do Carlson, tá? Também, robô mais moderado, o Carlson, junto com o Cowboy. Diferente do Ronaldo, diferente do Mab ou do Toninho. Iruiro, trader moderado também, opera para ganhar. Geralmente, olha, se eu for ver o Iruiro, ele ganha R$ 50 mais ou menos, R$ 100, está nos dias bons, mas ele tem resultados menores. Olha só, para quem copiou ele no dia 4 de novembro, dia 5, olha só, pode ganhar R$ 175, tá? E o Iruiro opera, por incrível que pareça, um mini contrato. Então, assim, é um trader que dá para copiar com pouco dinheiro, muito pouco dinheiro. Então, assim, com R$ 200 você consegue copiar a ordem do Iruiro. E quando ele acerta, bicho, às vezes ele leva o operacional do trade, da posição dele, para ganhar bastante. Então, quando ele acerta, ele tem uma média de resultado bem legal aí, tá? Trader para copiar com pouco dinheiro. A Andrea também, uma trader para um bolso menor. O Rambo, ele também já aí é um trader que eu diria um pouco moderado, tá? Por quê? Porque ele perde, mas às vezes ele tem uns lucros bons, tá? Mas eu sugiro já um pouco de cautela, o Rambo já é um pouco mais, um perfil assim mais instável, tá? Quem mais que tem? O Guto, é um cara que opera também nessa faixa, de 0 a 40, tá? De novo, se eu colocar um capital aí pequeno, eu consigo copiar o Guto, tá? Então, ganhar ganhar 20, R$ 40 em cima do capital pequeno é um resultado legal. O ideal é você combinar os traders pequenininhos juntos, tá? Para dar um resultado mais legal e para você diversificar, ou você coloca um agressivo, tipo assim, coloca o Ronaldo, ou coloca o Toninho, ou coloca o Mab, junto com uns 2 ou 3 robôs ou traders mais de boa, tipo o Cowboy, com o Guto, com o Fernandes, entendeu? Com o Carlson. Quem é novo na Follow pode ativar também, em período de teste, 15 dias gratuito do Top Hedger, tá? Então pode escolher qualquer um desses 15 robôs, tá? Pode ver as estatísticas, vocês vão ver que tem robôs que ganham 73, né? Perde 50, 100, e tem robôs que operam pesado, tipo, opera bastante mesmo. Tem robô que chega dias aqui a perder R$ 600 e dias a ganhar R$ 700 ou R$ 1.000. Então, é importante
dar uma olhadinha nos históricos para ver qual desses top hedgers, né, qual dessas carteirazinhas de robôs que eu consigo colocar, combinar no meu portfólio, tá? E hoje, infelizmente, eu teria ganho aqui com o Toninho, mas eu não copiei as operações dele porque minha plataforma tinha fechado, né, porque bloqueou a minha conta e eu só fui ver no fim do dia. Que paciência, né? Que chato. Fiquei tão chateado porque teria dado um resultado legal hoje, bem mais legal aqui. Mas, enfim, a gente já fiz live mostrando resultado negativo, já fiz live mostrando resultado de R$500, e também eu acho legal fazer uma live mostrando um resultado de R$50, porque, afinal de contas, R$50 de R$2.000 é um rendimento de 2,5% no dia, que é muito bom, tá? Tem que pensar a longo prazo com calma. O maior erro de muita gente que eu já vi ganhar muito dinheiro tipo, o cara ganha 1.500, 2.000, e aí o cara fala, pô, agora eu manjo tudo, eu vou alavancar 10 vezes, vou arrojar a carteira, porque agora, não, só vou ganhar. E numa dessas, o cara, daí ele perde, aí ele libera o stop e coloca um stop maior, ele tenta arriscar mais para reverter a perda, ele perde mais. Então, assim, gerencie com calma. O ideal é buscar todo dia um tanto de lucro ali confortável, né, dentro do seu capital que você tem disponível lá na corretora, tá? E a ambição é o pior inimigo aí, é o maior inimigo, né, de qualquer pessoa. Então, assim, a Follow te dá vários trailers para você copiar e seguir, mas é importante não ser muito ambicioso, tá? E seguir com disciplina, com calma, saber que o negócio é ganhar um pouco todo dia e vão ter alguns dias de perda. E o importante, então, é você conseguir no acumulado, né, ao longo dos dias e tendo uma consistência. O Natanael Dorta, eu fiz 162 hoje, legal, Natanael. O Ivan está falando aqui, hoje os top hedger pararam cedo, o mercado não estava bom, perdi grana hoje. Quem ganhou apostou cedo na abertura, às 10h30 em diante a coisa foi feia. Assim, o mercado hoje teve fala de presidente lá do Fed, o mercado começou querendo subir e inverteu, né? Foi bem inesperado. Mesmo assim, alguns top hedgers fecharam com lucro bom hoje. Mas realmente até as 10 eles foram melhores. Muitos deles deram um bom gain nesse período. O Nathaniel está falando, essa semana tem feriado na sexta, os traders abertos têm operado menos? Não, estão operando igual. Às vezes um ou outro tem algum compromisso, não opera, mas geralmente tem operado igual. Na sexta a gente vai estar fechado porque o mercado não abre aqui. Então, o Tércio está perguntando o meu stop, Tércio. Eu desliguei ele, tá? Mas... ele está perguntando se tinha horário, meu stop. Eu tinha deixado meio-dia e 03, tem razão. Eu tinha feito isso daqui como um teste no outro dia, até porque eu não ia poder acompanhar a plataforma. Mas hoje acredito que realmente parou, porque estava desligado aqui. Parou porque a minha conta foi bloqueada, essa conta nossa aqui interna, né? Porque o nosso prazo aqui dessa conta, eu acho que estava como liberado, talvez até hoje, e aí por um descuido eu não vi, a conta bloqueou falando que eu teria que comprar, ou seja, a gente teve que desbloquear ela novamente, tá? E aí eu não consegui copiar o Toninho conta que eu tinha deixado ele selecionado para copiar hoje. Enfim, uma pena, mas faz parte, às vezes acontece. A gente vai deixar a live gravada lá no YouTube, tá? Aí por 48 horas, então, para quem não conseguiu pegar inteira, poder assistir com mais calma depois. Vamos ver aqui. O Bruno aqui está falando R$52 ao longo de um dia. Muitas horas de operação, o valor de corretagem leva tudo. Não, Bruno, porque eu fiz poucas operações e hoje eu estopei logo às 10. Eu, sei lá, acho que fiquei meia hora com a plataforma aberta, então a corretagem disso não vai ficar muito grande não, tá? Se eu tivesse operado 52, o dia inteiro ganhado R$52, aí sim, provavelmente a corretagem anularia os ganhos, tá? Mas não foi o caso. Até comentei isso no começo da live, tá? E, gente, tem que ter o bom senso, né? Claro que vai ter um ou outro dia que eu estou seguindo, sei lá, alguns traders ou robôs, e pode ser que um ou outro desse robô perca e a minha carteira fique com pouco resultado no dia. E faz parte, eu tentei trabalhar ao longo do dia, o pessoal trabalhou, o robô, o algoritmo, o trader,
e não conseguiu recuperar. Só que, gente, faz parte, né? Aí vai ter o custo de corretagem. Mas todo dia não vai ser isso? Não, todo dia não. Tem dias que vão ter lucro logo cedo e a plataforma vai dar stop gain logo de manhã, vai ter ganho, um bom resultado, e a corretagem vai ser 10%, 20% do meu financeiro do dia, tá? É que nem você falar assim para um Uber, pô, o Uber pegou muito trânsito naquele dia, levou 20 passageiros, trabalhou o dia inteiro, mas ficou parado no engarrafamento quase o dia todo. E aí, porque ele ficou andando em primeira marcha e segunda, o carro consumiu muito mais gasolina, ele gastou mais com combustível. Faz parte, gente. Quem opera, né, e copia traders ou faz investimento no mercado, está sujeito a pagar taxa de corretagem. Quem não trabalha no mercado, trabalha em Uber, vai pagar o quê? Paga a taxa do Uber, compra a franquia, né, e paga combustível. Então, assim, faz parte, é um custo operacional. Tá bom? E eu já postei outro dia até nota de corretagem, mostrando que eu ganhei R$120 no dia e paguei, sei lá quanto que era, acho que era 15, 12, R$20 no máximo de nota de corretagem, tá bom? Então, assim, muita gente ganha R$200 às vezes e paga R$20 de corretagem, ganha R$400, paga R$25 de corretagem. Então, o pessoal que fica com essa ideia, não, porque é corretagem, vai comer lucro, isso é ideia de grupo de WhatsApp, o pessoal que põe isso na cabeça dos outros, e o cara nunca conseguiu fazer uma estratégia direito, o cara mal usa direito a ferramenta, e aí, fica com essa impressão e fala isso porque nunca viu direito um resultado bom, ou não usa stop gain, né? Ou o cara, deixa copiando um MAB o dia inteiro, e o MAB opera bastante, e o cara fala, tá vendo, dá muito custo de corretagem, mas o cara não está diversificando, não está pondo metas boas de stop gain, de stop loss. Beleza. Deixa eu ver quem mais aqui tem perguntas. Olha o Nathanael Dorta, que ganhei 226 ontem e paguei R$18 de corretagem pela terra. Olha que legal. Vou até tirar uma foto aqui para vocês verem, depois eu posto lá no WhatsApp, tá? Que aí vocês veem que eu tô lendo aqui o chat. Cara, mas você tá dando informação pra caramba. Como um cara que nem eu, que não sabe nada de operações, pode ganhar dinheiro? Vocês me dizem qual trader seguir? Então, o que eu estava falando, Bless, a plataforma você pode usar estratégias avançadas de ficar vendo a rentabilidade do trader, escolhendo qual trader seguir, ou você pode simplesmente pegar alguns, ou uma carteira que nem o Top Hedge, e seguir todos. E aí você segue todos, toca a ficha, não se preocupa, e vai ter a rentabilidade a longo prazo da estatística desses traders, tá? Estão perguntando aqui se pode zerar quando, eu estou vendo que o meu robô está com lucro, eu posso zerar antes para garantir e não ficar mais copiando? Pode. É só vocês entrarem aqui no aplicativo, olha, deixa eu abrir meu cloud aqui, e aí você vem aqui no financeiro, tá? E aí você clica aqui, ó, nesse botão zerar, tá? Você clica aqui e aí ele vai imediatamente enviar uma ordem para zerar a posição toda de tudo que você estiver fazendo aqui na conta, tá? Vai zerar. E aí é importante, quem opera home broker, faz outras operações ao mesmo tempo na mesma conta do home broker, lá da sua conta, igual eu estou aqui logado na Mirai. Se eu estiver operando na mão, ações da Mirai, essa ordem, ela zera tudo que está na conta, tá? Porque ela é uma ordem, assim, modo emergência, eu quero zerar tudo na hora. Você clica aqui e zera tudo. Então, o ideal para quem quer operar é usar outra conta, outra corretora para operar na mão. Para deixar o robô rodando, é ideal ter só uma conta, tá? O Rosi está falando aqui, ótimas explicações, legal, que bom que vocês gostaram aí. Sei que tem muita gente que acompanha com atenção e gosta bastante, é muito bom saber. Realmente cansa um pouco aqui ficar uma hora falando e tal, mas eu faço isso porque eu sei que tem gente que gosta de estudar, que está procurando entender a sério, e acho que essas dicas, assim, trazem realmente uma experiência melhor aí, para vocês conseguirem ter ideias, conseguir montar uma carteira de traders, né? Isso que é o legal da Follow. Então, pessoal, é isso aí.
Lembrando que quem assina a Follow ganha um período de teste gratuito no Top Hedger, que são esses 15 robôs, tá? E a gente está aí nesse mês tendo aí alguns traders indo muito bem, né? Olha que legal, esse mês aqui está sendo melhor que o mês anterior. Então a gente tem aí, olha, o MAB já está em 12 dias de mercado com 1.700 de lucro, tá? O Toninho ganhando 545, né? A gente tem aí o próprio Ronaldo, está indo bem esse mês, o Fernandes, o Cowboy, olha, operando pequeno e tal, mas vai aos poucos ganhando 200, 300 reais, né, no acumulado. E, como eu falei, o legal é que você pode também dar o unfollow aí na galera, tá? Quando você vê que os caras já perderam, já ganharam muitos dias, igual foi o caso do Toninho hoje. Eu acho isso muito legal, ficar buscando essas oportunidades, assim. Então, pessoal, pensa nisso. Tem que ter pelo menos uns 3, 4 traders aí na carteira para ficar mais diversificado, tá? Você tem que ver aí se você tem dinheiro para copiar, né, um número maior de traders agressivos. Então, eu falei aí de alguns que são mais agressivos, falei alguns que são mais conservadores, que dá para operar com menos dinheiro. E aí você pode ir dosando por mais agressivo, mais conservador, ver se isso está condizente aí com o seu financeiro e também com o teu nível aí de risco, né? A gente posta muito resultado na rede social aí, tem muita gente que ganha 100, 200 reais, mas tem muita gente que ganha 500, 1.000, 2.000 reais. Esses caras que ganham 1.000, 2.000 reais, você vê lá, o cara bota stop loss de 1.000, 1.500 reais. Então tem dia que o cara vai lá embaixo e recupera. Mas o cara tem que ter esse estômago, né? Tem que ter dinheiro para suportar isso e para se sentir bem e não ficar preocupado com isso daí, tá bom? Valeu, pessoal. Então, já são quase 8 horas, vamos encerrando por aqui. Das 8 às 6 da tarde, aí, nosso suporte está online para ajudar vocês. E qualquer dúvida aí, é só nos mandar um e-mail, entrar em contato pelo chat do nosso site ou pelo nosso WhatsApp, que também está lá no nosso site, no rodapé do nosso site, tá? Nosso site, que é o tradefollow.com.br, beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu, um abração. E boa noite. Tchau, tchau.